como Deus trata os pastores com títulos, com nomenclatura de uma importância, de uma excelência tão grande. E às vezes nós mesmos que somos os pastores não damos o devido valor a esta nomenclatura, pastor. E não damos o devido valor quando nós tratamos os pastores, que tratamos de forma bem aleatória, e também não damos valor quando nós vivemos como pastor, como nós vivemos, como nós nos comportamos como pastor. Mas Deus olha para nós e nos classifica de uma forma muito importante. Deus está dizendo para mim, para você, para todos nós pastores que estamos hoje aqui, que diante dos olhos de Deus você é uma estrela, você é alguém que brilha, você é alguém que tem luz. É claro que essa luz da estrela, ela recebe do astro maior, que é o sol, mas ele está dizendo, você é uma estrela que recebe a luz de Cristo na sua vida. Ele está dizendo que você é um anjo, porque ele está dizendo que você é o porta-voz das intenções de Deus para a sua igreja. Ninguém discute o que nós já ouvimos aqui pela manhã, os pastores que aqui nos antecederam, que foram verdadeiros porta-voz de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos resgatar esta consciência que o pastor, ele é uma autoridade espiritual. Precisamos resgatar isso. Ao longo dos anos nós fomos perdendo esta consciência de quem é o pastor da igreja. Eu até disse um tempo aqui no passado, que depois alguém ficou usando essa frase muito tempo, né? Que no passado, nas nossas igrejas, e eu falo isso porque não sou nascido, sou muito novo ainda, só tenho o cabelo branco, mas eu sou nascido na Assembleia de Deus, e a nossa igreja não era dirigida por pastores, a nossa igreja era dirigida por cooperadores, porque era muito difícil, pastores naquela época, pastor José Wellington. Mas o pastor ia na nossa igreja uma vez por mês, levar a Santa Ceia. E quando o pastor ia na igreja, no dia da Santa Ceia, ou ministrar a Santa Ceia, nós saímos de casa, que era um pouco distante, era mais ou menos uns 9 quilômetros da cidade, e a gente ia caminhando, e pelo caminho meu pai ia dizendo para nós, que nós éramos bastante, 12 filhos, vocês imaginam? Meu pai ia dizendo para nós, lembra de que o pastor está na igreja hoje, viu? Hoje o pastor está na igreja. Então quando o pastor falava, não se questionava pastor Nilton, não se questionava palavras de pastor. Por quê? Pastor é o anjo da igreja, pastor é o mensageiro de Deus. Às vezes até falando palavras que a gente não entende naquele momento, mas é uma mensagem de Deus para os nossos corações, e que no futuro com certeza nós vamos entender isso. Então o Senhor Deus está mostrando aqui a importância do pastor na vida de uma igreja. Agora é tão interessante que o texto sagrado também diz que esse pastor, este anjo, está nas mãos de Deus, porque o Senhor Jesus disse lá, né, que as 7 estrelas, os 7 pastores estão nas minhas mãos. Isso significa também e implica sobre nós uma submissão absoluta a Deus. Você é dirigente da igreja, mas você não é o dono da igreja. Você é pastor da igreja, mas você não é absoluto na igreja. Você não é aquele que diz, eu falei, está falado, que você está na mão de alguém. Alguém mexe com você, leva para lá, traz para cá. Ele faz com você o que ele quer, porque ele é o dono da igreja. Ele sim é o dono da igreja. Glorificado é o nome do Senhor. Então, irmãos, devemos glorificar ao Senhor Jesus. E todas elas revelam o seu conhecimento pleno de sua real situação espiritual. A todas as 7 igrejas, o Senhor faz um diagnóstico, e Ele declara a verdadeira situação daquela igreja, como ela estava vivendo. Por exemplo, para algumas delas, Ele reprova, como a igreja de Laodiceia. Há uma reprovação absoluta. Eu disse que Deus faz um diagnóstico,
E nós fazemos outros. Nós temos uma visão superficial. Vocês vão olhar para a igreja de Laodiceia, que a igreja de Laodiceia diz assim: eu sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. Era a visão dela: eu estou bem, estou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. Agora olha na hora do diagnóstico: tu és pobre, miserável, cego e nu. Viu? Às vezes a gente vai no médico fazer aquele exame de rotina, consulta de rotina, e chega lá, o médico pergunta para você: o que você tem? Bom, se é um exame de rotina, você fala: eu não tenho nada, doutor, eu vim aqui fazer um exame de rotina, não é isto? Aí o médico: mas vamos fazer todos os exames possíveis. Aí quando ele faz todos os exames possíveis, um diagnóstico, aí ele chama você e fala: tem uma coisa triste para te falar, você está com tumor em tal lugar, você está com colesterol. Você não sabia. A sua visão é que você está bem, forte, rico, de nada tenho falta. Mas o diagnóstico diz: você está doente, você está com um problema sério. Foi isso que Deus fez com a igreja de Laodiceia. Estou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. Deus disse: não, ao contrário, eu fiz um diagnóstico. Aí você está pobre, miserável, cego e nu. Glórias ao nome do Senhor. Interessante isso, né, irmãos? Para outros Deus encontra algumas coisas, ou para outros Deus encontra alguma coisa a ser reprovada, mas existia coisas também a ser aprovadas, e Deus aprovou. E para outras duas igrejas Deus não encontra nada, Deus só elogia. Permita Deus que nós estejamos enquadrados nessas duas igrejas, que Deus só elogia. A igreja de Sardo é uma figura. É uma figura disso que eu estou falando para os irmãos. Há quem acredita, quem prega, quem ensina, que essas igrejas, elas representam o período histórico, desde o seu nascedouro, lá no Calvário, até o arrebatamento da igreja. E parece existir muita lógica em quem interpreta assim, quem acredita assim. Eu também acredito assim. Cada igreja dessa representa um período histórico da igreja em que ela estava vivendo. No caso da igreja de Sardo, há quem diga que ela representa exatamente o período chamado período da reforma, ou anterior um pouquinho à reforma, quando a igreja baseava a sua fé, a sua crença nas aparências, nas obras, nas indulgências. Foi quando Deus levanta Martim Lutero, e Martim Lutero mostra que tudo aquilo que aquela igreja pensava estar correto, estava errado, e que na verdade ela não possuía vida, ela estava morta. Bendito seja o nome do Senhor. Olhando mais um pouquinho para o texto, irmãos, um pouquinho histórico aqui da igreja de Sardo, ou a cidade, é bom também lembrar que há todas, pelo menos 6 igrejas delas, que o Senhor se dirige ao pastor, Deus se dirige ao pastor, mas consequentemente à igreja. A todas elas o Senhor se dirige assim: a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Sardo. E parece que somente uma, a igreja de Tiatira, que o Senhor diz a igreja de Tiatira. Eu até acredito que é um erro de cópia, mas a intenção é dizer a igreja que está, porque a igreja, ela está no mundo, mas ela não é do mundo. A igreja está na cidade, mas ela não é da cidade. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? A mesma forma o pastor não é pastor da cidade, ele é pastor na cidade. Ele é pastor da igreja que está na cidade. Então a todas elas o Senhor se dirige à igreja que está. A igreja de Sardo, a mesma coisa. A igreja de Sardo, ou a cidade de Sardo, ela teve vários privilégios. Foi uma cidade que gozou de vários privilégios. Sardo foi uma cidade muito rica, uma cidade que vivia do ouro, vivia da prata, vivia da lã, produtos que era produzido naquela cidade, que fez com que aquela cidade fosse uma cidade muito rica. Também Sardo
gozava de uma segurança estratégica. Ela estava situada em uma montanha cujo local, platô onde ela estava situada, era cercado de muralhas de pedras, íngremes, de maneira que era quase que impossível alguém conseguir